Fala, moçada, muito bom dia, que vocês tenham um excelente dia. Hoje eu vou contar pra vocês, eu fui convidado para um podcast incrível lá em São Paulo, junto com os fundadores da Xerimbão, que é uma outra cafeteria, e fundadores da Escola do Franchise. Então eu vou mostrar pra vocês toda a nossa trajetória e nada melhor do que começar dentro da nossa fábrica. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que mais te fez crescer dentro do nosso canal, beleza? Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Antes de existir toda essa fábrica que a gente está aqui hoje, existiu os Estados Unidos. Fala galera, bom dia! Eu sou o Gabriel Lopes e estou aqui nos Estados Unidos. Uma história que começou lá em 2017, onde eu e a Glícia estávamos vivendo uma aventura de jovens. Eu tinha seus 20 anos, ela tinha seus 18 anos. E a gente se aventurava, a gente foi para os Estados Unidos, mas Deus tem planos muito maiores do que a gente imagina, né? A gente foi para lá para viver uma experiência, para trabalhar, e a gente nem sabia de fato assim o que a gente estava fazendo lá. Eu não falava inglês, a Glícia também não, a gente não conhecia ninguém lá naquele país. E a gente decidiu, mesmo assim, acreditar, e a gente foi lá viver um sonho. Fomos para os Estados Unidos em 2017, passamos um período lá de 6 meses, trabalhamos lá, eu trabalhei como instalador de mármore, mas ao mesmo tempo eu fazia dropshipping, então eu trabalhava das 8 às 18, como se fosse um CLT no Brasil. Depois eu fazia esse dropshipping meu, mandava no mercado dia a dia de lá dos Estados Unidos para cá para o Brasil, redirecionava em encomenda também, uma empresa minha que chamava Boxfest. Depois vou colocar aqui a fotozinha do cartão. E aí o tempo passou, a gente voltou pro Brasil. A gente não sabia os planos que Deus tinha pra gente, mas a gente voltou pro Brasil. E antes de existir fábrica, existia uma loja que queria vender todos os dias. Antes de existir uma fábrica desse tamanho, existiu, na verdade, uma dor dentro de um apartamento, uma vontade de criar algo revolucionário, uma vontade de mudar de vida, que é como muitos empreendedores começam. E a gente começou dentro de um apartamento. Dentro de um apartamento de 70 metros quadrados, a gente começou nossa fábrica, compramos nossa primeira máquina, que tem aqui hoje ainda em cima da câmera fria. E a gente leva ela como um troféu. E eu vou te falar, nunca foi fácil, mas sempre existiu Deus. Sempre existiu o caminho. Deus nos mostra que hoje, olhando para trás, tudo faz sentido. Então hoje sua vida pode não estar fazendo sentido nenhum, mas lá na frente você vai ver até porque você parou nesse vídeo aqui para assistir. Então vamos para mais, vamos indo para São Paulo junto comigo para o podcast, que eu fui convidado, e eu vou te contando mais detalhes dessa trajetória que começou começou lá nos Estados Unidos, Deus levando a gente para lá, depois trazendo de volta, mostrando que tinha um caminho melhor ainda do que lá. E aí, hoje que a gente está com mais de 30 lojas já inauguradas, estamos com um processo comercial, estamos com um time incrível dentro da fábrica. Eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês que são seguidores, que acompanham, que compram o produto da marca, que faz realmente o negócio girar. Então vamos que eu vou contando um pouquinho mais da história para vocês. Então a gente volta dos Estados Unidos e todo o movimento que Deus criou ali, a gente se depara dentro de um apartamento com já 3 lojas rodando em 2019, e chega em dezembro, um fornecedor me leva 900 coxinhas estragadas para nossas lojas. Imagina só, você numa semana de Natal e tendo que fabricar urgente porque o nosso fornecedor falhou com a gente. Então olha só que detalhe muito importante. Escolha bem os seus parceiros de negócio. É claro que ele me causou essa dor, que na verdade vocês já sabem aquela passagem da Bíblia que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no final, tudo coopera para você. E o que aconteceu? A gente, por ter sofrido aquelas 900 coxinhas, a gente teve que comprar a máquina e teve que começar a produzir. E a gente começou a produzir, claro que teve que produzir uma quantidade imensa de coxinhas já nos primeiros dias, porque as lojas já estavam rodando. Então a Glícia saiu do trabalho que ela fazia sobrancelha naquela época, veio para a fábrica dentro do nosso apartamento. A gente começou a receita para você botar fé no negócio. A gente não sabia nem cozinhar um arroz direito. A Glícia fez a primeira massa, ela colava assim, literalmente colava na parede.
Então a gente começou ali o negócio, depois da terceira receita a massa começou a descolar, né? Começou a ficar mais macia. A gente foi aprimorando ali e depois a gente acabou que criou uma receita de sucesso, conseguiu criar essa receita. Então a gente evoluiu o negócio, saímos, depois passamos 3, 4 dias produzindo nosso apartamento, aquele cheiro, aquela bagunça. Depois a gente foi pro escritório da cozinha do meu pai. O pai tinha uma cozinha industrial naquela época. Mas não pensa que ele quis ali... Eu ganhei tudo de uma beijada, não. Eu tive que trabalhar muito, tive que pagar aluguel para ele daqueles dias que eu fiquei ali. A gente ficou mais umas 2 semanas dentro do apartamento, dentro da cozinha industrial. E como a gente tinha esse giro já, a gente já tinha essa demanda esperando a gente nas lojas, a gente teve que trabalhar muito. A gente trabalhou um dia, a gente trabalhou 72 horas virado, eu e a Glice, fazendo massa, produzindo, empanando coxinha para levar para as lojas para dar conta da demanda do final do ano. Mas a gente deu conta da demanda, ficamos lá mais 2 semanas na cozinha do meu pai, e depois a gente foi para a cozinha da minha sogra. Olha só, para casa da minha sogra, onde a gente ficou mais 1 ano ali trabalhando. E aí chegou 2022, passou-se 1 ano. A gente mudou de fábrica, foi para uma fábrica já alugada, e aí a gente começa literalmente a história das coxinhas. Vou colocar aqui no vídeo a foto da fachada, chamava Padaria Avenida, alguma coisa assim. Era vermelha a frente, tem a foto de eu e a Glice limpando lá, no primeiro dia de fábrica. E a gente entrou e falou, meu Deus, olha o tamanho que é isso aqui. Na verdade era bem minúscula, hoje a gente vê, olha lá atrás, a fábrica tinha 100 metros, nem 100 metros quadrados, e a gente achava que era gigantesco, por causa do lugar que a gente tinha saído. E aí a gente foi para aquela fábrica, começamos a fabricar ali. Em seguida veio 2022, naquela época estava a crise da Covid, né, uma pandemia, e a gente começou a ter que fazer adaptações nas lojas. A gente teve que colocar não sei se vocês estão lembrados, a gente trabalhou como essencial porque a gente estava em mercado, então isso foi um ápice da franquia. E aí o pessoal começou a perguntar, caraca, tudo tá fechado, por que eu não tenho um negócio como esse que tá aberto agora, que nem o Gabriel, não tá sofrendo com nada? Então isso chama muita atenção dos investidores. E aí a gente montou a franquia da Sua Coxinha. A gente decidiu de fato investir naquilo. A gente decidiu investir, uma formatadora de franquia nos procurou, a gente decidiu fechar com eles, e depois que a gente fechou com eles, a gente começou a formatar. Demorou uns 7 meses, 8 meses pra gente deixar formatado aquele negócio, mas enfim, formatamos o negócio e começamos a vender aquele negócio. Então já tinha pessoas interessadas. A primeira franqueada foi a do Carmo, que naquela época era esposa do meu pai, até hoje, né? E ela procurou a gente e falou assim, cara, esse negócio é tão legal, como eu faço para ter um negócio como esse? Você dá mentoria, você me ajuda. E eu pensei, por que não uma franquia, né? Ou uma licença, como eu já estava estudando naquela época, estava estudando Flávio Augusto, ele falava, né, de modelos de expansão, que você poderia escalar o negócio de 3 formas, né? Que era a rede própria, licenciados e a rede de franqueados. E aí eu gostei bastante da rede de franqueados, porque eu queria manter o padrão, queria poder ter o controle, as regras da loja, para eu poder manter o padrão de qualidade, porque era uma coisa que eu prezava. Eu falei, se eu não manter o controle de qualidade, eu não consigo ter o controle da rede, automaticamente a minha rede vai se perder. E aí a gente escolheu pelo formato de franquia. Um, dois, três, gravando? Fala, turma! Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast onde a gente vai falar de negócio, de empreendedorismo e de franquia. E para você que ainda não conhece franquia, acha que franquia é um negócio diferente de tudo, ele não é nada diferente de tudo. Ele é só um negócio que deu muito certo na mão de uma pessoa e essa pessoa resolveu abençoar a vida de outras pessoas, liberando esse seu know-how e esse seu conhecimento para que essas pessoas também prosperem com essa franquia dela. Então tá aqui o Gabriel da Sua Coxinha. Cara, obrigado. Deixa a mão, chega. Tamo junto. Aí, meu querido. Cara, prazerzaço
tá? Te receber aqui. Então seja bem-vindo a esse nosso papo aqui. Tá certo? Valeu, Edu. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. Da onde que surge essa ideia e você resolve levar isso? Deixa eu entender aqui da onde que nasceu. Fala pra mim. Vamos lá, Edu. Eu vou começar por uma história que aconteceu com a gente, um fato. Eu normalmente não trago em podcast. Eu decidi contar como que foi, na verdade, em 2012. Eu tava com 19 para 20 anos, adolescente ainda, não conhecia a Glícia. Como a maioria dos jovens que vão, às vezes, assistir e se identificar com isso, eu gostava de balada, bebida, e naquela época tinha uma família já evangélica, mas não tinha aceitado Jesus ainda na minha vida. E a gente tava indo pra uma festa lá na cidade de Itu, aqui próximo, tá uns 100 quilômetros. E voltando dessa festa, a gente voltou ali, eu dei a carona pra mais uns amigos ali. A gente voltou em 7 pessoas no carro. E eu tinha ingerido bebida, eles também. E eu acabei capotando o carro. E foi bem marcante isso pra minha história. Porque o meu primo veio a falecer. Então eu passei um processo ali muito árduo de depressão durante os próximos 6 meses a 1 ano. Passei por sessão de psicólogo, todo. E no final desse processo, Deus me presenteou com 2 coisas, né? Primeiro, eu aceitei Jesus e conheci Ele. E segundo, nesse processo, eu já estava conhecendo a Glícia, mas não estava namorando com ela ainda. E mal sabia que ia ser minha futura esposa. E aí Deus me apresentou ela. E aí ela me deu força nesse processo. Foi onde eu consegui continuar. Porque ali eu já não via mais saída pra minha vida. Eu via uma pressão psicológica muito grande em cima de mim, um peso muito grande. E depois ali, a minha esposa, a gente decidiu namorar, Edu. E aí o caminho com a Glícia ele se tornou muito mais fácil. Porque daí ela, literalmente a mulher, sabe, ela desde muito nova já conduz a casa a bons frutos, né? Exatamente. E aí a gente começou ali a frequentar igreja, ela me levou para alguns cursos, alguns treinamentos. Eu mal sabia o que era até inteligência emocional, nunca tinha ouvido falar disso, lá naquela época, então mal existia. É. Era poucas pessoas que falavam disso. Naquela Né? época, nem lembro quem fazia isso. Então, e aí eu começo a buscar e entender que existia uma identidade, que existia alguns processos internos de traumas que eu tinha que me curar ali pra, de fato, viver uma vida plena, né? Enfim, tudo passou, comecei a buscar com a Glícia, a gente decidiu noivar. A gente noivou mesmo, morando em casas separadas. E aí surge a seguinte questão. Eu trabalhava naquela época no estacionamento de carro, de manobrista, sabe? Caraca. E a Glícia trabalhava fazendo sobrancelha. Só que ela tava num cenário onde ela tava no trabalho dela e eu no meu, a gente preso naquela rotina. E veio aquela pergunta, será que a gente não pode mais? Então, por causa daqueles cursos, daquelas vivências que eu passei, vem aquelas perguntas, né? Que ficam na nossa memória, na nossa mente. Será que você não pode mais? Será que você não pode além disso? Será que não existe uma vida fora dessa caixa que é ir pro estacionamento, manobrar carro o dia inteiro, ter pouco resultado no final do mês, passar por aquele perrengue, né? Eu era sozinho no estacionamento ainda, então nem tempo pra ir no banheiro eu tinha. Isso era o que me deixava mais revoltado. Porque quando ia chegando o carro, e aí na hora que eu falava assim, não, eu vou no banheiro agora, porque agora não tá chegando ninguém. Chegava um carro. Chegava carro. Bem naquela hora. Então isso foi me mexendo comigo. E aí a gente só via uma saída. Pra sair, porque ela tinha um convívio emocional muito forte dentro do salão. E a moça tinha ajudado ela muito, ela não conseguia sair daquilo ali. E a gente falou, só tem uma saída. A gente conheceu um outro casal. Olha pra você ver como Deus vai ligando as pessoas, né? E aí a gente conheceu outro casal que despertou na gente o interesse da gente morar nos Estados Unidos. Passar uma experiência lá. Ia ser bom pra gente, em crescimento, em língua. A gente não falava inglês. Não conhecia ninguém nos Estados Unidos. E naquela noite, naquele apartamento, a gente decidiu que a gente ia viver uma experiência lá. E aí a gente vai correr atrás de passaporte, visto... E tudo foi caminhando para que sim. E aí a gente vai para os Estados Unidos. Eu pego aquela... Eu lembro até hoje, eu fiz a Glícia como fazer a micropigmentação. Falei, pô, isso aqui vai explodir lá, porque não tem ninguém fazendo isso lá.
Ainda, né? Não tinha ninguém fazendo micropigmentação lá fora. Só que, você já viu o dermógrafo? Como que é? Já. Eu tive um negócio de sobrancelha. Não parece uma Sim. bomba? Pô, isso aqui vai parecer uma bomba na hora que eu passar na imigração. Eu vou passar isso aqui nem a pau na mão. Eu peguei e mandei daqui lá você pro hotel que a despachou. gente ia ficar. E aí, olha a minha ideia. Desde muito novo, querendo empreender já com essa sede, né? Eu criei um panfleto, como todo brasileiro, né? Criei um panfleto naquela época e coloquei todas as informações, né? Airbron. Pergunta se eu falava inglês. Nada, né? Nada. Mas fiz o panfleto em inglês. Aí, beleza. Olha só. O cara nasce empreendedor, irmão. O cara não tem essa. O empreendedor tem um negócio no sangue dele que corre diferente. A tatuagem tá aqui já. Tem. Cara, eu vou te falar. O mais engraçado de tudo é que a gente despachou, fiz o panfleto em inglês. Mas quem disse que eu falava inglês? E aí? Aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, beleza. A gente passou ali a primeira semana, teve um furacão lá. Logo na primeira semana. Foi pra onde? Pra Orlando? Eu tinha ido pra Orlando, mas a gente não sabia se ia ficar lá ou em Coconut Creek, né? Que era no final onde a gente ficou. E aí eu passo ali uns dias de turbulência, a família toda desesperada aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com essa mulher? Fui tirar da casa dela pra trazer pra cá pra morrer no furacão. Eu falei, não é possível, cara. E aí eu lembro até hoje, a gente colocava, a gente olhava lá fora assim, aquele clima tenso, ninguém passando na rua. Aí a moça do hotel falou pra gente, se começar a ventar muito, tem risco de quebrar as janelas. Coloca o colchão na janela de vidro. E a gente colocando, eu e ela, e a nossa família vivendo aquilo com a gente, né? Todo dia ligando. Beleza, passou, a gente desceu, a gente falou, pelo tudo que a gente tinha passado ali, a gente falou, pô, vamos descer mais pra baixo? Porque tinha um conhecido que era só um conhecido de um amigo que falou assim, pô, desce pra baixo aqui que eu vou ver se eu arrumo alguma coisa pra você fazer aqui. E aí a gente falou, vamos descer pra Coconut Creek. A gente desceu pra Coconut Creek, chegamos lá, fomos fazer uma reunião com uma corretora de imóveis que a gente tinha achado no Facebook, brasileira. E aí aconteceu outra parte muito importante do processo nosso. A gente passou por uma dor que eu vou contextualizar aqui muito rapidamente. Mas a gente sentou com a corretora, fomos visitar um apartamento. E aí a gente visitou aquele apartamento lindo, carpete assim, todo, sabe? E aí a gente sentou pra conversar com ela. Ela falou assim, posso fazer uma pergunta pra vocês, Gabriel e Iglícia? Aí a gente inocente, né? Sabe aquele ditado que a gente não pode aceitar a opinião de ninguém que nunca construiu nada? Exato. E aí ela perguntou assim, quanto de dólar vocês têm ainda pra gastar? Naquela época acho que era $1.200, $1.300 o mês do aluguel lá naquele apartamento, né? A gente, muito inocentemente, falou, pô, a gente trouxe $7.000 e agora a gente gastou um pouco lá em cima, deve ter uns 5.800 mais ou menos. E ela pegou, olhou pra mim e pra Gleice e falou assim, posso? Mais uma vez. Posso dar um conselho pra vocês? E a gente, sim. Ela falou assim, volta pro Brasil. Assim, seco. Esse dinheiro de vocês não dá pra nada. Não dá pra nada aqui. Caraca. E aí a gente olha um pro outro, ainda muito novo, sem maturidade nenhuma, né? A gente pega, vai pro carro, agradece ela. E eu olho pro rosto da Gleice, a Gleice começa a chorar. Eu também começo a chorar por causa dela. E aí, por alguns minutos assim, a gente fecha o olho. E Deus fala no meu coração fortemente. Não é isso que eu te prometi. Para de chorar. E aí eu olhei pra Gleice e falei, para agora de chorar. A gente vai conseguir sair dessa. Eu não trouxe você aqui pra gente passar vergonha e voltar pra trás. A gente não vai voltar pro Brasil. Ali foi o ponto de decisão. É legal porque Deus, ele escolhe aqueles... Ele capacita aqueles que ele escolhe, né? Ele não escolhe os capacitados. Não. E aí a gente voltou... A gente fica lá 6 meses nos Estados Unidos, eu trabalhando como... Eu trabalhava instalando mármore, a Glícia foi fazer faxina. E muitas noites a gente foi, na verdade, pro fundo de um home trailer. Não sei se você sabe o que é home trailer, lá nos Estados Unidos. Só que o pessoal tira as rodas e faz um acabamentinho e vira uma casa. Uma casinha. Aí a gente foi morar no fundo, com aqueles $5.800. A gente saiu dali, a minha mãe me ligou, eu consegui pagar 2 meses de aluguel. A gente comprou um PT Cruz, você sabe o que é o PT Cruz do carro da Super Nani? Certo. Então, a gente comprou um PT Cruz à vista.
E ainda sobrou ali $1.500 pra gente poder fazer compra e poder seguir. Até arrumar alguma coisa pra trabalhar. Exato. Aí eu começo a trabalhar com um emprego fixo. Enquanto isso, Eu vou nos comendo. tempos... Vai comendo. No tempo livre que eu tinha, eu fazia panfletagem do panfleto da Gliss que eu trouxe da sobrancelha. E aí, olha que louco. O pessoal começa a ligar pra gente. Só que o pessoal começa a ligar e falar em inglês, pô. E aí, a gente não O entende. panfleto é em inglês? Eu não... eu não falava nada de inglês. Eu lembro até hoje, a primeira cliente, ela ligou. E ela... Hello, what's her name? I need Air Bronze today. Falando por causa de um evento que ela ia ter naquele dia. E, cara, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, agora aí eu fui no Google Tradutor, eu falei assim, please, I talk to your WhatsApp number, ok? E aí eu conectei ela no WhatsApp e fui falando com porque aí ela. você ia- E fui desenrolando com ela no WhatsApp, porque eu precisava atender ela, era no mesmo condomínio ali. Sim. E a gente foi lá, começou e entendeu que o jogo era esse. Eu tinha que fazer essa conversão pro WhatsApp. E aí a gente pegou o resto do panfleto, eu conheci uma gráfica brasileira, imprimi um papelzinho, colei em cima, que só era por, em vez de chamado, só era por WhatsApp. E aí o pessoal começou a conectar com a gente lá pelo WhatsApp e a gente começou. E aí eu fui trabalhando. E eu ia com ela como assistente no tempo extra ali. E ela... Só casa E o de americano mexicano, adorava, né, disso. americano, mexicano, colombiano, tinha de tudo. E aí a gente começou a fazer aqueles atendimentos. No mesmo tempo, eu deixei ela rodando com isso. Aí eu continuei trabalhando. Depois eu comecei a fazer um negócio que chamava meio que um dropshipping, só que eu mandava mercadoria de lá, redirecionamento de encomenda lá dos Estados Unidos, pra cá pro Brasil. Aí o pessoal pedia, porque não tem como você comprar lá hoje direto, né? É. Aí eu criei a Box Fast for You. Ó, Criei uma empresa lá, pô. pai, empreendedor, mano. 1000 atividades, É. 1000 tempo. E aí, a gente passou aqueles 6 meses. A gente foi fazer a renovação do nosso visto. A gente falou, legal, a gente não vai ficar. Eu quero voltar pra esse país. E Deus falou pra gente, vai pra um cruzeiro. A gente pegou um cruzeiro. E quando você voltava, eles renovavam. Ou não renovava. Mas a maioria conseguia renovar. Travar. E aí a gente foi descendo. A gente foi pra Bahamas, voltamos. E a gente tava na fila Da imigração. da imigração pra descer do cruzeiro. A gente olha pra frente assim, tinha uma fila. Não tinha ninguém nas cabines. Todo mundo passando direto. Aí você imagina o que aconteceu, né? Chego abençoado lá, passando bem devagarzinho. Olhou pra gente e falou assim, vem cá. Na nossa vez na fila. E aí a gente foi escolhido ali, por Deus, né? Pra voltar pro Brasil. Fomos convidados a nos retirar. Ele deu mais 7 dias pra gente. A gente volta pro Brasil. Eu venho morar pra casa do meu pai de novo. A Glícia pra casa da avó E dela. tinha feito um dinheirinho? Tinha feito dinheiro, mas gastava todo. Vivendo experiência lá dentro dos Estados Unidos. Tá certo, tá certo. Vivendo experiência. A gente Jovem. falou, já que vamos viver intensamente. Então a gente viajava bastante de carro ali pra conhecer os Aham. lugares. E a gente voltou ao Brasil. Aí a gente foi cada um pra casa dos pais. A gente não aguentava mais aquilo, porque já era incômodo, né? Depois que você vive junto com a pessoa. Já era não tem casado. E aí, Du, o que acontece nesse momento aí? Um romper muito grande, porque com aquele sentimento, mas com a promessa viva de que Deus ia fazer alguma coisa na nossa vida e que seria algo grande, a gente vai visitar alguns apartamentos. Eu não sei se você conhece, lógico, naquela época a gente não tinha muito entendimento, a gente chamava de lei da atração, mas a gente estudava sobre isso, Sim. sobre técnicas de visualização, tudo, e a Glícia é muito mais que eu. E ela pegou, a gente foi visitar vários apartamentos, mas teve um, assim, de médio pra alto padrão, que ela gostou demais. Só gosta de coisa cara. Foi Mulher boa, só gosta de coisa cara. mulher, filho. Olhinha. É um imã. E aí a gente pegou, foi visitar aquele stand, a gente tirou fotos de tudo. Ela falou assim, esse apartamento vai ser nosso. Eu falei, como é que é? Ela, esse apartamento vai ser nosso. Eu falei, mas não tá conseguindo nem financiar uma casa de 200, 300 mil. Você quer um de 600? Ela falou assim, vai ser nosso. Tirou as fotos, a gente foi no mesmo dia. Quando eu cheguei em casa, na casa do meu pai, no meu guarda-roupa, ela tinha impresso todas as fotos. E eu falei, que loucura é essa, cara? E aí a gente começava, ela falou assim, você só vai acreditar em mim. Vai visualizando, você vai ver as imagens todo dia e vai mentalizando isso. E a gente ia mentalizando. 30 dias o corretor liga pra gente. Gabriel, Álvaro ele chama. Gabriel e Glice, tem uma oportunidade, vem aqui correr na imobiliária. A gente foi até lá, a gente falou, é de Deus o caminho. A gente dava seta pra entrar dentro do apartamento à noite.
Fingi que entrava. Ah, não vamos entrar não, né? Vamos voltar outra hora. E ir embora. Fazemos isso durante esses 30 dias aí. E aí, ele ligou e falou assim, cara, a MP dele criou um negócio novo aqui, ó. Invista seu aluguel. Você vai pagar o apartamento durante 24 meses. Se você pagar as prestações desse apartamento certinho, morando nele, esses 24 meses vai juntar um saldo e essa vai ser a entrada que vai dar no seu financiamento. Falei, pô, maravilha. Onde é que assina? Só que agora, eu voltando, eu tava trabalhando como... Aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar no restaurante do meu pai como garçom. Meu pai tinha, assim, uma condição, mas ele não dava moleza. Nunca me deu moleza, pô. Eu trabalhava, ganhava R$2.000. Voltei de lá ganhando R$2.000. E aí eu falei assim, pô, cara, nem se eu fizer hora extra, o que eu vou fazer pra pagar esse negócio? E aí Deus falou, eu vou te criar a condição. A gente saiu de lá, apareceu a oportunidade de comprar uma lanchonete. A gente vai visitar essa lanchonete. Naquela época, se vendia 26 mil por mês aqui a lanchonete, tava fechando uns 30 dias ali. Você sabe que é muito pouco, você que tem no ramo aí. Você vai entender que o food service é muito pouco. A gente chega lá, a lanchonete chamava Churros do Italiano. Produto principal, churros. Beleza. Eu assistia muitos vídeos, muito conteúdo já do Flávio Augusto naquela época. Ele novinho ali falando sobre o produto, sobre qual que era a nova tendência do mercado, que era em 2017 ali, era a tendência de lojas especializadas em determinados produtos. Monoproduto. A gente falou, pô, é isso. Vamos focar nisso aqui. E só um parênteses, voltou a ser, tá? Voltou a ser, né? Negócio de monoproduto, menor custo e delivery. Hoje é isso, é o monoproduto no delivery. Sim. E fazendo a entrega. E aí a gente volta, uma oportunidade muito boa, foi Deus criou, porque a gente não tinha dinheiro para dar de entrada. Era pagando parcelado pra pessoa. A gente volta. Beleza, arrumamos um jeito de pagar. Agora qual que é a entrada? Você precisa dar 3 aluguéis. Era 4 pila no aluguel. Ganhava 2 a conta. Exato, a conta não fechava de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, não batia. Eu vou ter meu pai fala também não tem, eu vou te dar um cheque. Você dá o cheque, em 30 dias é o que você tem pro dinheiro pra fazer. Foi ainda gente boa pra você. Foi gente boa. Eu dei o cheque, a gente voltou pra lanchonete. Falei, cara, Deus do céu. Lembro assim de voltar assim, eu tava com um carrinho bem... Tava com um HB20 naquela época. Entrei dentro do carro, falei, Deus, você vai precisar me ajudar? Desse jeito, eu lembro de ter essa conversa assim, você vai precisar me ajudar? Que eu não sei o que eu vou fazer aqui com 30 dias. Eu nem sei sobre esse negócio. E aí eu boto a cara pra dentro, em 30 dias a gente reformula tudo. Nos primeiros 7 dias ali eu já entendi que o negócio não era sobre churros. E sim sobre coxinha. E aí a gente olha pro PDV da loja. Naquela época era um sistema muito simplório, mas que dava os dados no final do mês. A gente entende, pô, a gente vende muito mais churros, muito mais coxinha do que churros. Por que não? Por que não tá sendo trabalhada essa imagem aqui? E aí a gente converte a bandeira. Eu lembro que eu ligo pro fornecedor e aí eu falo, uma simples conversa com o fornecedor, pô, tu tem mais mix de coxinha? Ele falou, sim, cara, eu tenho muito mais mix, eu só não sei porque trabalho assim desse jeito, mas eu sempre falei pra trabalhar de um jeito diferente, pra trabalhar com mais produtos. Sim. Falei, pô, tira tudo, acaba com todos esses produtos aqui. E aí a gente, literalmente, ali traz 6 sabores de coxinha diferentes um do outro. Cara, só nisso aí a gente já passou de um mês pro outro pra 50 mil de faturamento. Porque Deus tava no negócio. E ele ia dando visão, eu lembro até hoje, assim, eu tava à noite, eu ia sonhando com coisas que eu mal entendia no outro dia. Mas daí, Deus falava até a exposição de refrigerante que eu tinha que colocar, cara, na geladeira. Porque parece um negócio muito besta, né? Muito bobo. Mas assim, você olha pra geladeira e aí você... por que Coca-Cola em cima e não embaixo? Por que 600 no meio? Por que... O que é essa engenharia de display ali? De exposição de produto? E aí, Deus foi me dando aquelas visões. Eu ia compartilhando com a Glícia. Aí daqui a pouco, depois ali nos 30 dias, eu não tinha definido outro nome. Enfim, chegou o final de 30 dias, pagamos o cheque. Entra eu e a Glícia, o apartamento nem piso tinha, a gente limpa aquele apartamento com aspirador pra tirar tudo quanto é pó ali. Vocês não vão colocar piso? Não, do jeito que tava, a gente entrou com um colchão ali.
E a gente passava o dia trabalhando, tomava banho, porque não tinha chuveiro ainda dentro do apartamento. Ia pro apartamento pra dormir, junto, só pra dormir junto. Caraca, velho. No outro dia saía, trabalhava, ia pra labuta, trabalhava. Mas assim, cara, com uma gratidão tão grande a Deus por ele ter criado aquela oportunidade pra gente. Caraca, velho, que história, mano. E ali era o cumprimento da promessa, né? Na nossa vida. Era só o começo do cumprimento da promessa. E a gente dormindo junto, a gente começou a fazer vários propósitos dentro daquele apartamento, de jejum e tudo mais. E aí Deus começou a clarificar mais ainda. Aí, em uma determinada noite, Deus me mostra pra mim começar a criar conteúdo. Eu tenho esses vídeos até hoje, cara, lá de trás, assim, indo, visitando as lojas. Era totalmente diferente do que é hoje, totalmente. Normal. E aí aí veio o nome, né? Sua Coxinha. Por que não Vossa Coxinha? Nossa, e tudo mais. A gente criou Sua Coxinha. Era um nome fácil, um brand. Eu fui entender sobre sobrenome, sobre naming naquela época. E a gente criou o nome Sua Coxinha. E aí bateu muito, porque o nome associava com o site seria fácil, Sua Coxinha. Não, é muito fácil. Eu só te conheço. Quem vai? Gabriel da Sua Coxinha. Você já perdeu seu sobrenome. Eu nem sei Gabriel qual é Sua o sobrenome. Coxinha. Eu não sei nem seu sobrenome. Como é que é seu sobrenome? Verdade, Lopes. Pra mim, irrelevante seu sobrenome ser Irrelevante. Lopes. É É Gabriel igual eu Sua também, Coxinha. já perdi o meu faz tempo, Edu. Eduardo Xeribão. Entendeu? E aí, Du, a gente começa ali uma caminhada nova de entender o que a gente não entendia. Eu não tinha noção de que eu tinha que aprender sobre gestão, sobre controle de entrada, saída, nota fiscal, fluxo de pagamento. Eu achava que isso aí... Falei, pô, isso aqui, cara, é uma doideira. Eu tenho que aprender muito, eu preciso de uma faculdade. Não tem faculdade no Brasil. Não tem faculdade de negócio no Brasil. Daí eu falei, pô, lá atrás isso. Eu preciso me associar com pessoas. Preciso ir atrás de pessoas. Aí a minha maior referência era quem? Meu pai. Fui pegar conselho com ele. Ele foi ensinando pra mim o que era uma administração, o que era fluxo de pagamento. Eu tinha que fazer uma reserva de caixa pra pagar funcionário e tudo. E eu fui aprendendo, cara. E Deus me capacitando junto com meu pai. E depois eu fui procurar cursos. E aí, cara, a gente chega num ponto, né? A gente começa a dar muito resultado naquela loja, até um resultado exponencial que a gente nem imaginava com só o nosso trabalho. A gente monta a segunda unidade, a terceira, e aí vem um problema. Era tudo o meu fornecedor. Meu fornecedor, em dezembro de 2019, traz para mim uma quantidade considerável de coxinhas estragadas, porque deu problema possivelmente olhando hoje, né? Em Sim. câmera fria, alguma coisa assim. E naquele momento, você vê que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, né? Então, tudo que você acha que é problema, vai vir para... Nenhum grande negócio nasceu de algo que estava acontecendo tudo bem. Ele nasceu sempre de um grande problema, sempre tá? de um grande problema. O grande negócio é de um grande problema. As pessoas que fogem de problema, elas nunca vão ter grandes resultados. Sim. E aí eu falava pra minha esposa, cara, eu nunca quero fabricar. Uma coisa que você tira de mim. Fabricação de produto. Não quero lidar com isso, deve ser um estresse, deve ser uma maluquice, eu não quero me envolver com indústria. O que me acontece? Aquilo que você mais empurra, mais vem pra você. A Glícia tava no salão ainda de beleza. Ela tinha montado uma salinha e começou a atender ali depois que a gente voltou dos Estados Unidos. A gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha nos Estados Unidos, a gente investiu nesse negocinho dela. Que era 10 mil reais na época. Tá? E aí a gente começa a gente vê um problemão na nossa mão e a gente fala, como é que a gente vai resolver isso? E aí Deus, mais uma vez, se apresentou e falou assim, vocês vão comprar uma máquina de coxinha agora, vai visitar uma fábrica. A gente começa a visitar, a gente viu uma fábrica lá no interior de São Paulo, fomos visitar a fábrica, se apaixonamos, vimos que era possível aquilo ali, pegamos a máquina, voltamos para o nosso apartamento. Aquele apartamento virou uma produção. Caraca. Então, 70 metros quadrados, a gente... Só que aconteceu um problemão, cara, porque a gente não tava começando uma fabriquinha, então não tinha esse tempo, entendeu? A gente tinha que produzir naquela noite pro outro dia tá lá, porque não tinha produto. O fornecedor não tinha produto, pô. Não tinha estoque, não tinha controle. E aí a gente começa a fazer a primeira massa. A Glícia, minha esposa, que começou a fazer a primeira massa, ela fez a primeira massa de trigo ali. Lembro como se fosse hoje a primeira massa, assim. Eu falei, amor do céu, o que é isso que saiu da panela? Aí eu pegava assim, esticava, parecia a teia do Homem-Aranha. E aí eu joguei na parede assim, ó, colei porque tinha azulejo, eu joguei na parede.
Até pra brincar e fazer um vídeo. E eu fazia assim, ela colava na parede a massa. Eu falei, meu Deus, isso aqui não vai dar certo nunca, Senhor amado. Isso aí é 2 horas da manhã, cara. A gente cansado. Aí a Glícia falou assim, não, eu vou fazer mais uma. E aí ela fez a segunda, colou menos, fez a terceira, a quarta naquela noite. A quarta massa, ela ficou boa. E eu falei assim, isso aqui vai dar bom. E aí eu entendi que ali já precisava de muita coisa diferente pra fazer uma receita boa, que não era só copiar a receita de internet. Sei. Tinha que ter o feeling da parada, tinha que gostar de cozinhar, tinha que ter amor fazer aquilo. Só que eu entendi uma coisa também. Eu falei, pô, isso aqui, se ficar na mão de outra pessoa, eu não vou conseguir criar um negócio grande. Porque a pessoa pode pegar, pode querer diminuir custo E perder qualidade. e perder a qualidade do produto. E aí a gente fica naquele apartamento durante umas 2 semanas. Depois a gente vai pra cozinha do meu pai. Só que no tempo que ele produzia, a gente não podia produzir. Porque ele tinha nutricionista já e a gente teve que produzir na madrugada. Então a gente passava a madrugada produzindo, saía de manhã, outra equipe entrava, a gente voltava de novo à noite, produzia. E foi esse processo. Durante algumas semanas na cozinha do meu pai. Depois a gente vai pra casa da minha sogra. E aí a gente começa a produzir na cozinha dela. E aí a gente desmonta tudo que a gente conhece de negócio de novo. Eu achava que sabia alguma coisa. E Aí começa já outro processo, né? Agora a gente já tinha contratado mais 2 pessoas. E tinha que juntar o dinheiro também pra pagar essas 2 pessoas no final do mês. E elas acreditando também no negócio. Porque se fosse olhar hoje... Você tinha que produzir, vender lá pra pagar, que isso é um rolo. Exato. E aí eu tive que ir cuidando, e as 3 lojas, uma oscilava de um mês pro outro, que é a realidade, pô. Nenhuma loja vende a mesma coisa todo ano inteiro. Não. Exato. E aí eu tinha que cuidar de tudo isso. Enfim, passou o seu tempo, a gente foi pra uma cozinha, conseguiu alugar a primeira cozinha, colocar até na foto aqui do podcast depois. Foi numa padaria, a gente alugou uma padaria de 100 metros quadrados, a gente chegou assim, deu o primeiro impacto, a gente olhou pra aquilo e falou, meu Deus do céu. Sabe, da cozinha da minha sogra. Não era muito grande. Olhando pra aquilo tudo, era mais ou menos esse quadrado aqui. Falei, isso aqui é gigantesco. Aí dá pra produzir colchete. Aqui ainda vai produzir com força. A gente começa a produzir, aí começa a se crescer o negócio. Aí no final de 2019, no começo pra 2020, vem uma pessoa e faz a pergunta. Cara, eu tô achando incrível todo esse negócio que você criou. Eu acho bonita a marca. As coisas tudo padronizadinhas, os uniformes, tudo igualzinho. Como é que eu faço pra ter um negócio igual esse? Você me ensina a fazer isso aqui? Ou você monta isso pra mim e eu te pago um dinheiro? Foi Olha assim só, que surgiu. desse jeito. Sabe, franquia boa surge assim, né? É, né? Franquia boa surge assim. Surge com o olhar de outra pessoa. Normalmente, as boas marcas, as boas franquias, elas nasceram sempre de um cliente que foi no negócio original, viu, gostou, achou legal. E aí você fala. Por isso que eu falo que franquia, cara, é bênção de Deus. Você sabe que as franquias nasceram das igrejas, né? Eu sei. Você sabia que foi das igrejas. Então eu falo, franquia é negócio de Deus, cara. Porque franquia é literalmente a parábola dos talentos. Sim. Onde o Senhor deu um talento para um, 3 para outro, 5 para outro. De 5 e de 3 multiplicaram. O de 1 guardou para ele, ficou só para ele. E o Senhor vai lá e fala, o que me dá esse, vou dividir para os demais e para você eu não dou mais nada. Exato. Agora, para vocês que multiplicaram, toma tudo. Exato. Toma tudo. E aí é lindo, então, né? Porque a franquia hoje é um modelo que... Literalmente, E você aí- falou no início do podcast, né? Uma e coisa que agora deu vamos certo. lá. Eu quero chegar nisso aqui porque eu quero que as pessoas depois conheçam a história. Acabou. Eu falo que todo negócio de franquia tem uma história por trás, tem um empreendedor por trás. Cara, sua história é literalmente a verdadeira história do empreendedor brasileiro que não desistiu. Sim, exatamente. E não Tá. desistiu, exatamente. É a verdadeira história do empreendedor brasileiro que não desistiu. Por quê? Porque o empreendedor brasileiro que hoje não está voando, não está tendo sucesso, ele desistiu no meio do caminho. Precisa ter liderança. O franqueador que não lidera, ele dificilmente vai conseguir se perpetuar no mercado. É isso que a gente mostra aqui. Então aqui está mais do que provado que você lidera, você não desistiu e você está apto. Agora eu quero saber de uma coisa. 33 lojas, 33 franquias, 33 lojas. 29 funcionando, está mais concentrado onde? Mais interior de São Paulo aqui. Interior de A São gente Paulo. tá no interior de São Paulo, né? A central fica em Jundiaí, Tá. fábrica também em Jundiaí. Se o cara E quiser aí- comprar lá em BH, você vende? Em BH, a gente tem a primeira em Uberlândia, né? Ah, a gente montou inaugurou então, faz 3 semanas.
Então, beleza. Então, 3 se precisar semanas. comprar fora daqui, tudo certo para Exato. entregar, tudo certo para levar. Sim, logística própria, a gente tá atendendo. Bora fazer um desafio para esse ano? Bora fazer um desafio pra esse ano. Bora chegar esse ano em 100zinha? Bora chegar em 100zinha, pô. Investimento a quanto? Hoje o investimento da franquia Sua Coxinha é de 185 mil. 185, completinha, montada. 185, montada. Entregue. A gente tem toda uma equipe de marketing hoje que Ajuda a achar o trabalha. ponto. Ajudamos a achar o ponto. Temos ferramentas para isso. E, Du, ali Resultado, na nossa... vamos lá, só para eu saber. Sim, Qual que é o resultado hoje, uma mais de loja? 25% a 30%, pô. E o faturamento tá em média quanto? 80%. Você que tá vendo aqui, Gabriel, Sua Coxinha, negócio já consolidado e validado no mercado. Estamos com 33 lojas em funcionamento. Fábrica própria. Você não vai ter problema de fornecimento. A fábrica tá rodando só em 40% Da capacidade. da capacidade. Então, tem bastante coisa para vender. 33. Eu fiz o desafio com ele, nós vamos chegar até 100 no fim desse ano. E eu vou trabalhar junto com ele para chegar até 100 no final desse ano. Sim. Nós vamos fazer isso. Então, Vamos fazer isso junto, pô. você que me acompanha, você que quer ter um negócio sério, você que quer ter um negócio sólido, você quer ganhar dinheiro com isso. Ah, uma coisa importante, cabe o investidor e você prepara o gerente dele para trabalhar e ele é investidor do negócio? Sim, cabe... Sim. Eu te pergunto isso por quê? Porque, por exemplo, eu tenho franqueados que já tem 3, 4 operações minhas, ele pode ser seu franqueado, mas ele não tem condição de estar lá, barriga no balcão operando. Hoje ele já é um empreendedor, investidor, multifranqueado. Sim, sim. Então esse cara cabe. Eu não tô falando que o cara que acha que é bolsa de valores, que eu não gosto desse cara, não. Isso aqui não é bolsa de valor, não. Tem que trabalhar. Mas esse Exato. cara cá precisa estar com barriga no balcão ou não? Não, não precisa. A gente tem diversos casos de franqueados que eles tocam operação de 2, 3 dias da semana só na operação para Então. ver análise de dados, números e controlar a estratégia de venda que é por trás do balcão, Então, que é o beleza. mais importante. Então, tá explicado aí. Você vai vir, vai investir. Você vai falar se vir lá do Edu e eu tô assinando embaixo esse resultado. Boa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou assumir o compromisso com ele. Você vai vir e vai comprar. E vocês compraram através de mim aqui com ele. Eu e ele, nós vamos entregar uma mentoria para você, empresário. Eu vou te acompanhar. Vamos fazer isso. Ó, meu compromisso com o cara. Eu vou acompanhar ele, eu vou colocar ele na minha mentoria por 6 meses sem nenhum custo. Sensacional, pô. Eu vou colocar o seu franqueado na minha mentoria, ele não vai ter custo nenhum. Bacana. E eu vou falar de negócio com ele ali, vou ensinar ele durante 6 meses. A gente vai junto, tá? Todas as aulas vai ter que vir dar as aulas Pronto. comigo, tá? Porque Sim, pô. eu sei de negócio, sei de ninguém, mas de coxinha quem sabe aqui é você, tá? Sim. Você vai vir junto comigo. Vamos falar de coxinha, produto, Fechou. vamos falar de pop, Vamos vamos falar de tá. vendas, Beleza. cardápio. Nós vamos mentorar esse cara pelos Vamos. 6 meses, tá? Iniciais pra fazer esse cara voar, acompanhando ele de pertinho ali. Acompanhando o negócio dele de pertinho. Investimento 190 mil. Taxa 59. 59.900. 59.900 taxa de franquia. 5.900. Vamos colocar investimento resumido para 200 mil? Arredondar? Exatamente. Com 200 capital mil. de giro, 200 mil. Um capital de giro, tudinho que você vai colocar, 200 mil. Então, você que viu isso aqui, acompanhou, nós vamos falar sobre isso. Fechou? Vamos fazer isso. Vamos abençoar outras famílias. Vamos abençoar outras famílias, vamos junto. Boa. Chegar com 100 lojas no final. É do muito ano trabalho, aí. hein? Nicole, equipe Sua Coxinha, se preparem. Prepara aí que nós vamos trabalhar, tá? Muita implantação. Prepara que nós vamos trabalhar bastante. E assim, hoje a loja Sua Coxinha, ela já... Ah, mas você vende Sua Coxinha? Não, pô. A gente tem 5 tamanhos diferentes de coxinha, trabalha com sobremesa. Nosso churros foi campeão, a receita exclusiva do meu Continua lá. avô. Então, assim, a gente tem uma receita incrível. A gente vem cada vez mais testando o produto, testando o cardápio para ver o que realmente vende. A gente tem hoje uma linha de souvenirs muito, muito extensa. Então, camiseta, boné, um mascote que a gente vende na loja, os copos da Copa. Ó. Pega esse da Copa aí. Que, na verdade, eu trouxe um Então, pra você levar eu pra ia casa. perguntar, né? Esse aqui é meu, né? É seu, pô. Porque Esse meus kit é meninos seu. adoram esse aqui, tá? Exato, é pra pintar. Ele é pra pintar um mascotinho aí, ó. Que legal, cara. Meus meninos vão adorar, velho. Exato. Então, assim, a gente vem completando o mix. O mix, é A bacana. gente entendeu que pra gente aumentar o faturamento, a gente precisa aumentar o ticket médio ou o número de clientes. Então, a gente tá caminhando, estamos trabalhando as duas ao mesmo tempo, as duas estratégias. Então eu falo, cara, pô, quer? Vamos trabalhar então. Agora, vamos fazer quais são as ações. Então, todo negócio precisa de 2 ações. Aumento de cliente, aumento de ticket médio. Então, é igual você, pô, você pode vender só a porção de coxinha. Aí você complementa com refrigerante. Sim. Aí você tem um churro sobremesa. Aí você tem 1 ou 2 souvenirs. Pronto. Pronto, cara. Uhum. A missão é atrás de um... Uhum. Cara, é o seguinte, cativa
e faz o antigo comprar mais e Gera traz um recorrência, novo. traz novo. Aham. Se você só ficar cativando e trazer, você desequilibra, porque esse novo, por estudo matemático, ele em um determinado momento ele vai embora. Empreender é isso, cara. É. Empreender é pegar os fatores que estão no seu controle e manter no seu controle. E os que não estão no seu controle, fazer da melhor maneira que você puder. Sim, sim. Quem assistir esse podcast vai entender que Deus é o seu principal sócio. Assim, ó, cara, se você não acredita, se você não acredita, eu não tenho o que falar pra você. Eu queria te dar alguma explicação, mas o que eu posso dizer é que vai ser bem mais difícil. Sem ele é bem mais difícil. Sem ele, talvez você desista. É. A grande verdade é essa. Então tá aqui 2 empreendedores que venceram e estão vencendo todos os dias. Não desistiram. E que não desistiram. É sobre isso, cara. É sobre isso. Então, assim, eu queria te agradecer pelo papo. Queria te agradecer por tudo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí agora, final, para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Aquela mensagem do empreendedor que não desistiu, tá? Sim. Bom, você que está nos assistindo, que é empreendedor e que tem dias que vive no cheque especial, não sabe mais a direção, nem tudo é sua culpa. Você viu nesse podcast aqui que a gente conversou de vários assuntos e que às vezes Deus só tá te remanejando, tá te espremendo um pouquinho para você mudar de rota, mas saiba que tudo no final coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, toda a história ruim, você viu que a gente contou aqui da minha história, do acidente, depois contou dos Estados Unidos, e aí, às vezes, você que tá em casa, tá assistindo, mas, o cara voltou dos Estados Unidos, lá é um lugar tão bom. Mas o caminho não era lá. Existia uma promessa nessa nação aqui. Existia um caminho. Então, não desista dos seus sonhos. Sonhe mais, sonhe cada vez mais. E, literalmente, faça o que o Edu falou. Você tem que colocar sua mão primeiro, para depois Deus esticar dele. Não fica pedindo por um milagre que você não tenha coragem de dar o passo. Então, peça por uma coisa, mas dê o passo adiante, que Deus vai abrir o mar e vai criar as oportunidades, os caminhos. Olha aqui, Deus usa pessoas para abençoar outras. Então, eu tô aqui no bate-papo com o Edu, nem sei o que vai acontecer depois disso. A gente não sabe o que vai acontecer, qual é o resultado que pode impactar isso. A gente nunca vai saber. Mas a gente vem pela fé. É isso. De que algo novo vai acontecer, de que a gente tem que se movimentar, de que a gente tem que aprender. Então, só nisso aqui, só o papo que eu ganhei aqui, a troca, já valeu. É isso. Já valeu, pô. E quantas pessoas, na verdade, vão ouvir hoje esse papo aqui, que a gente tá batendo, e vão falar, se o cara saiu da merda, os dois. Os dois. Os dois. Um já entrou no negócio devendo. O outro não tinha um puto, foi dos Estados Unidos já tomou lá um tapa na cara, teve que voltar embora. Foi morar num apartamento sem piso, irmão. Isso aqui não tá Exato. saindo da minha cabeça, tá? Sim. Às vezes a gente quer tudo perfeito. E você sabe o que eu tô vendo? Eu vejo seu Instagram e você mora numa puta casa hoje, você mora num casarão, mano. Você anda de caminhonete. É caminhonete. Sim, eu gosto. Você anda de caminhonete, velho. Você curte com sua família. Você foi pra nossa imersão, ficou meia hora de tempo que você tava curtindo com sua família. Você foi antes de todo mundo e voltou depois de todo mundo. Sim. Você vive, olha isso, cara. Olha a promessa que você tá vivendo, mas você aceitou o processo. É isso, cara. Você aceitou o processo, você e a sua esposa. Parabéns a vocês dois. Eu nunca vi coisa mais séria do que isso. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda, pô. Então você tem que escolher todo dia quem que você tá seguindo, até no Instagram, porque você vai aparecer ali pra você. Eu chamo que são 5 ciclos da vida. Tem um ciclo que a sua família, que aí você mora, aí as pessoas podem escolher. É a igreja ou a balada? É o outro ciclo. Você pode escolher, de novo, alguma coisa de desordem, ou você está escolhendo o estudo, o aprendizado. É outro ciclo que você tem, é onde você está aprendendo todos os dias, escola, cursos, ou você está perdendo seu tempo assistindo a televisão, ouvindo outras pessoas. É quem você segue, ali normalmente, e é o seu lazer, cara. Até no seu lazer você tem que tomar cuidado, porque se um desses 5 ciclos ele destrói, ele atrapalha os outros 4, porque a laranja é podre, ela estraga a laranjada inteira. E esse é o ditado, é antigo, é velho, mas é a grande verdade. Então, se um ciclo estiver ruim, ele pode estragar o todo. É isso. Mas obrigado por esse tempo. Você que nos assistiu, acompanhe
compartilha isso aqui com alguém, manda para alguém, eu tenho certeza que vai ajudar a vida de alguém, vai mudar os resultados de alguém. Segue ele lá também, nós vamos colocar os 2 Instagrams aqui, segue ele lá também nas redes sociais. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e lembre sempre que por mais 24 horas você deve permanecer no caminho de Deus, que não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Porque Deus, ele jamais escreveu por linhas tortas, sempre foi assim, ó, reto. Nós, de vez em quando, saímos da linha, mas ele está sempre no final nos esperando. Valeu por esse tempo, tamo junto, vambora agora. Valeu, Edu. Valeu!